Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande tê-lo comigo aqui em minha casa. É muito bom mesmo. Por sinal, eu tive há pouco dando um passeio, indo a um lugarzinho chamado Corrente, uma cidadezinha próxima daqui, uma cidadezinha muito gostosinha, e por sinal eu aproveitei e estive lá visitando um local muito bonito que é a Capivara. Na Capivara tem uma cachoeira bonita e inclusive uma pedra, onde nós fizemos podemos fazendo rapel. Dá uma olhadinha aí. Verifique o seguinte, vou colocar aqui à disposição para você acompanhar, certo? É 2 minutinhos apenas que você vai ver assim. Eu tenho comigo que vai ser gratificante você acompanhar, porque a gente também gosta de aventura, tá bom? Vai vendo a informação aí. Tá arranhando, Não é só jovem que gosta de aventura. Pega o óculos, pega o óculos. Eita, olha pra esse cachorro, quem foi? Deixa eu ver aqui na pedra. E aí? Vai, pastor, cuidado! Mais esquerda! Aí pra cá. Vai subir agora? Quando você tiver a oportunidade, estiver aqui perto passando nas proximidades, quem chegar aqui até Corrente, no laboratório, Que foi, Giovana? muito aconchegante. Quase. Tá pra minha foto na cachoeira, tomar banho, cachoeira. Ela vai pra casa da cachoeira. Ela nem vai sair mais tarde. E aí, você tem coragem de fazer isso aí também? Leva a Giovana pra lá pra tu gravar. Fazer experiência desse Pra cá, aqui. Colher uma mãozinha, vamos. Vou cumprimentar. Vamos ter um rodulho. Ele põe a feira ali. Tá segurando, ele tá perdendo, Tô com medo de passar fome. Ai, segura o rosto. Vai dar pra ele, vai dar pra fora. Eu tô não poder fácil. Peraí, segura aí. Solta toda a perna. Senta aqui mais ela pra tu gravar. Senta aqui mais ela pra Pronto. Pra tu ver mãe descendo. Aê, Que salve o chão. Ô, Gabi! Ótimo. Gostou? Está convidado. Se quiser fazer uma experiência dessa, estamos juntos. Vamos voltar agora ao nosso assunto que interessa. Hoje o tema é muito convidativo, tá certo? Por sinal estranho, né? Casamento no juiz de paz ou de guerra. Já viu essa? Muito bom. É interessante. Um garoto chegou para os pais e perguntou: vem cá, pai, vocês casaram no juiz de paz ou no juiz de guerra? Porque esses conflitos todos, entendeu? É lastimoso. Então, há situações que é dramática. E, por sinal, eu fiquei um pouco apreensivo quando estive vendo alguns dados estatísticos. Eu vou passar para vocês. Em 2021 teve 932.502 matrimônios. E, só para vocês terem uma ideia, eu vou sintetizar um pouquinho, não vou muito longe, não vou detalhar muita coisa aqui não, tá? Porque acho que não é muito preocupante para a gente não. Agora, você vai notar que no mesmo ano de 2021, houve 386.800 divórcios. Isso significa dizer que de cada 3 matrimônios houve um divórcio. Você já parou para pensar o que significa isso? Não é lamentável, não é preocupante? Dá para você entender um pouquinho sobre esse assunto? Pensa um pouquinho. Agora, por que está acontecendo assim? Por quê? Um índice tão grande de divórcio em relação aos matrimônios. Era para nem existir, se for levar a sério, né? Mas vamos à frente. Veja o seguinte, olha,
Acompanha comigo esse raciocínio que nós temos aqui em mente. Primeiro, para ser um advogado, estuda-se ao todo 17 anos. Você já parou para pensar o que significa desde lá do começo até a graduação? E depois ainda tem a prova, né? Aquela, né? Que é a OAB. Que sem essa também não vai exercer, não. Pode ter alguma... Depois, para ser um veterinário, também 17 anos. Você já parou para pensar? 17 anos para ser um veterinário. Para formar engenharia civil, também 17 anos. Aí dá para você pensar um pouquinho. Vamos raciocinar comigo um pouquinho. Então, para construir pontes, casas, prédios, estuda-se 17 anos. Para cuidar de um cachorro, de um cavalo, de um boi, estuda-se 17 anos. Para defender uma pessoa, entendeu? Não sei em que situação. Infelizmente, no nosso país, às vezes essa profissão ela é um pouco denegrida. As pessoas têm um conceito meio ruim delas. Entendeu? Não sei até onde se deve a essa margem triste. Mas eu sei que tem muitos bons profissionais, eu mesmo conheço bons profissionais dessa área. Mas 17 anos. E diante desse quadro todo, agora surge a pergunta, tá certo? Quanto que estão estudando? Qual é a graduação que estão fazendo? A que ponto estão chegando para construir a família? Para manter, entendeu? A família, para defender a família, entendeu? O advogado está defendendo a pessoa, o engenheiro está construindo, tá certo? Então, e assim você observa, de cada situação dessa, quanto estão estudando para construir a família, para manter a família, para defender a família. Pensa um pouquinho nesse sentido. É muito importante. Eu penso que tem acontecido coisas porque não tem se valorizado o quanto deveria esse quadro. Acompanha comigo. Nós precisamos construir a família estável, equilibrada, certo? E segura, feliz. Precisamos de fazer isso. Agora, para isso, nós precisamos de valorizar. Tá certo? Precisamos de nos preparar. Infelizmente, isso não tem acontecido como deveria. Esse é um ponto doloroso, certo? Se especializar nesse assunto é fundamental, mas infelizmente isso não tem acontecido. Quando muito, em alguns casos, faça um cursinho de casais. E esse cursinho lá, 2, 3 finais de semana, quando muito, 1 horinha, 2 no máximo, e está preparado para o matrimônio. E depois, como dizem, de pouco tempo, como você vê, uma estatística tão alarmante como essa, de em cada 3 matrimônios, uma separação, um divórcio. Isso eu estou falando em divórcio legal, não estou falando em as separações que às vezes acontecem que não chega ao ponto do divórcio ao todo, mas que estão separados. Agora, verifica o seguinte, porque para você ter sucesso no matrimônio, se precisa de estudar, o meu conselho é estudar, se preparar. E eu tenho uma sugestão de um livro guia, fantástico, muito bom. E esse livro é a Bíblia Sagrada. Ah, mas eu não quero... Não, você não precisa querer ser crente, não precisa querer ser nada, não. Você precisa querer só simplesmente querer ser feliz no matrimônio. Assim como você vai estudar um livro de um determinado autor, de um psicólogo, de um conselheiro, para poder se manter em uma determinada situação, ou mesmo no próprio matrimônio, então a Bíblia Sagrada seria um bom guia para esse sentido. Vamos dar uma olhadinha? No livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Olha, começa por aí. A mulher como uma colaboradora, como auxiliadora.
como uma ajudadora, uma pessoa que está ali ao lado. Dá para acompanhar o raciocínio? Como é importante, como é preciosa? Eu fico pensando em mim. Tem pessoas que conseguem manter. Apóstolo Paulo mesmo diz, se você conseguir se manter sozinho, equilibrado, estável, sem problemas, sem se abrasar, como diz ele, então fique. Mas, se não pode, melhor é casar do que se abrasar. Então, esse é o conselho do apóstolo Paulo. Verifica o seguinte, diante desse quadro, o conselho de Deus é o homem com uma mulher, como auxiliadora. Eu fico pensando, nem quero imaginar, entendeu? Eu perder a minha amada, a minha companheira. Não posso nem pensar em uma coisa dessa. E eu acho interessante que ela fica feliz quando eu estou falando em matrimônio, porque cada vez que eu falo para você, eu imponho a minha responsabilidade de ser mais zeloso ainda, ser mais cuidadoso. Esse é o ponto importante. O livro de Efésios, capítulo 5, verso 22 até o 25, depois verso 28 e o verso 31, tem palavras preciosas. Só para você ter uma noção. Olha, tem textos que parece, entendeu? Não é denegrindo, ao contrário, é valorizando. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Eu pergunto, o Senhor oprime alguém? Não, o Senhor não oprime ninguém. Se ele não oprime ninguém, ser sujeito a ele é normal. Ser sujeito ao Senhor é privilégio. Ser sujeito ao Senhor é regalia. Por quê? É uma sujeição valorizada, privilegiada, honrada, beneficiada. Então, agora o que não pode acontecer é sujeitar com alguém que não é como ao Senhor. Entendeu? Então, no Senhor, como ao Senhor, diz assim. Verso 23, ele nos diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Só para você ter uma ideia. Agora, interessante que ele é o cabeça da igreja, mas ele não força nada, não. Ele leva no amor, na conquista, na paz, na paciência, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na mansidão, no amor, no domínio próprio, nos frutos do Espírito, de Gálatas capítulo 5, verso 22. Então, esse é o ponto importante. E a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ele chegou ao ponto de morrer pela igreja. Agora eu pergunto, e você como esposo, estaria disposto a esse ponto? Esse é o ponto precioso. Você se daria para salvar sua esposa? Então, quer dizer, se chega a esse ponto, é claro que ela vai ter o prazer de submeter, porque ela está sendo correspondida. Esse passo é fundamental. Verso 24 diz assim, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, dá para a gente perceber que sempre ele vem falando em sujeição da mulher ao marido, mas em harmonia com os princípios de Jesus, os princípios do amor, da mansidão. Então esse passo é que é fundamental. Agora vira a moeda. A moeda tem dois lados. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, é aquela questão. Se o marido ama, a mulher sujeita. E se a mulher sujeita, o marido ama. Há uma harmonia. É como se fosse uma engrenagem, ela se encaixa. Ela não vai submeter porque ele não vai impor, ele vai amar. E ela vai sentir o prazer de fazer isso. Esse é o passo que a gente não pode esquecer. Agora, verifique no verso 28. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Então, continua dizendo, e é interessante, quem ama a mulher, ama a si mesmo. É uma carne só. Que verifiquem,
Não tem como, não existe uma situação diferente para a gente expressar. Se eu expresso que eu amo a mim quando eu amo a minha esposa, porque eu zelo dela e ela zela de mim. Há um equilíbrio. Então, eu sinto o prazer de ajudá-la para amenizar o sofrimento dela. E automaticamente, nesse quadro, ela vai ter mais disposição e mais energia também para me ajudar, para amenizar o meu sofrimento, mais alegria nesse ponto. Ele fecha o verso 31 com as seguintes palavras: por isso deixará o homem, está notando, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Interessante, são duas pessoas em uma só carne. Está notando como é o negócio? Se funde. E eu achei interessante que aqui nesse texto não é minha opinião, não. Eu estou lendo o que as Escrituras Sagradas, escrito do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 31, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Observe essas duas palavras. E serão os dois numa só carne. Então, com todo carinho, com todo respeito, aqui está mostrando a unidade de um casal. É interessante a gente observar isso, tá certo? O homem e a mulher. E seguindo esse princípio, por certo, as coisas vão se harmonizar. Nós temos que entender, é bom considerar o seguinte: o matrimônio é uma sociedade, onde são partes que entram com participação igual. Então, não tem esse negócio, esse é o trabalho dela, esse é meu trabalho, não. Esse é o nosso trabalho. A gente ajunta juntos, a gente constrói juntos, a gente edifica juntos e a gente usufrui juntos. Esse passo é fundamental, é importante. Então, ser colaborador, amenizar o sofrimento um do outro. Eu não sei se você já teve a experiência de passar, para você homem agora de forma especial, que as mulheres geralmente têm, de passar algumas horinhas na pia lavando louça, como que é cansativo, os braços, as costas, as pernas. Agora tente imaginar a coitada nesse campo de atividade. Então, como ameniza para ela o sofrimento, você junto com ela ali lavando. Não é você lavando e ela... Não. Os dois juntos, pertinho. É gratificante. Tá ali, entendeu? Um pertinho do outro. Isso é bom, é edificante, é construtivo. Une. Entendeu? De uma forma assim meio até descontraída, ali as coisas começam a acontecer. Esse passo é bom também. Colaborador. Tem que estar presente, ser prestativo, ser cuidadoso, tá certo? Então, esse é o passo. Eu gosto de considerar o seguinte: sempre dividir, sempre estar junto, compartilhando, usufruindo da bênção de poder estar junto enquanto pode, porque pode chegar a ocasião de não poder estar junto mais. E aí como vamos ficar? Ter saudade de levar flores para um cemitério? Não, dar flores agora é melhor, é mais convidativo. Agora, verifique que temos que ter cuidado com algumas coisinhas, com o que se fala, tá certo? Tem coisas que não devem ser faladas. Pensa, se for preciso, ora a Deus, engole, não fala, tá certo? Tem coisas que a gente precisa ter cuidado, até brincadeiras. Algumas brincadeiras que você pode falar e que pensando que não, mas no fundo do coraçãozinho machuca. A gente tem observado isso, experiência, convívio com outras pessoas. Ah, mas eu perdoo, mas a marquinha costuma ficar lá dentro. É bom a gente considerar nesse sentido, tá certo? Eu vi uma história um tanto dolorosa de um rapaz, nem casado ainda,
Só para você ter uma ideia. Ele chegou e foi tomar uma sopa na casa da namorada e ele se deu a ousadia de dizer que a sopa tinha 3F. Fraca, fria e fedorenta. Matou. Se namorando ele comete eu quase que falo uma imbecilidade, uma insensatez dessa, imagine depois de casado. Eu vi um outro, esse foi mais sensato. Chegou na casa da namorada e ela preparou um arroz com todo carinho. E quando ele foi comer, ele percebeu que estava sem sal. Quando ela botou, está sem sal. Ela que disse. Ele falou, não, mas está bom assim mesmo. Está notando? Ameniza um pouquinho. Isso é importante. Vamos fazer por menos. Não vamos agravar. Vamos valorizar o que nós estamos construindo. Agora, temos que ter cuidado como falar. Que muitas vezes a gente quer até falar o certo, mas fala de uma forma errada. Então, a tonalidade da voz, a gesticulação, a forma com que se fala, ainda que seja verdade, mas com amor, com carinho, com cuidado, tudo isso tem que haver. E é muito importante, tá certo? Então, vamos pensar nesse sentido. Então, como falar? O outro passo que a gente não pode esquecer é quando falar. Muitas vezes você está em um momento que não é o próprio, na vista de terceiros, ainda que seja parente, ainda que seja um familiar, um filho. Não, calma, espera. Outra, se você perceber que a pessoa está irritada, não fala naquele momento, aguarda, espera, acalma. Então, são coisinhas que devem ser levadas em consideração. Então, é importante considerar quando falar, a hora própria, como falar, o que falar, quando falar, por que falar. Você vai falar simplesmente que você quer desabafar? É isso que você quer? Não vai resolver o problema. Ou tem um motivo para falar, é construtivo, é edificante, é benéfico. Então, se você leva em consideração esses dados, vai levar a bênção, vai ajudar muito, 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 tá certo? Agora tem um conselho das Escrituras Sagradas, aí é que sempre eu pego, as Escrituras Sagradas têm me ajudado muito. Olha, posso dizer que pelo tempo de casamento, 45 anos de jornada comendo sal juntos. Isso significa dizer que aprendemos alguma coisa. E com o que nós aprendemos de experiência, de vida, a gente pode compartilhar. E temos como experiência vivida que muitas vezes problemas graves são coisas insignificantes, coisinhas que poderia ser evitado. Então, uma experiênciazinha ocorrida não foi conosco. O casal estava com problemas. Há tempo que não se falava. Mas ia chegando o período do Natal. Aí um olhou para o outro. Falou assim, a gente não pode passar o Natal desse jeito. Vamos fazer as pazes. Está perto do Natal. Vamos fazer as pazes. Pode uma coisa dessas, as pazes por causa do Natal. Então, diante dessa situação, fizeram as pazes, se abraçaram, se beijaram. Mas por que eles tinham brigado? Insignificante. A mulher havia dito, olha, o rato saiu dali, ó. O rato saiu dali. O marido disse, não, o rato foi de lá, eu vi que ele saiu de lá. Eles brigaram por causa do rato, que um dizia que saiu de um lado, o outro dizia que saiu do outro. E passaram meses sem se falar por causa de um rato que tinha saído. Agora fizeram as pazes, estavam felizes, se abraçaram. E quando terminaram de se abraçar, sentaram no sofá, aí um olhou para o outro e falou, mas não esqueça que ele saiu, foi dali. Não, foi dali. Começou tudo de novo. Destruiu toda a construção. Então, meus queridos, às vezes nós estamos brigando por um rato. É coisa simples. Deixa o bichinho.
Não vamos perder a nossa alegria, a nossa paz, a bênção de promover a felicidade. Eu entendi que a minha felicidade consiste em fazer a minha esposa feliz. Agora, vamos lá? Tiago, capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Viu? Pronto para ouvir. Dizem os que entendem de comunicação que as mulheres falam muito porque os homens ouvem pouco. Então, vamos ouvir mais, vamos estar atentos e valorizá-las, ajudar, colaborar, fazê-las felizes em todos os sentidos. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Eu sou muito pequeno ainda para entender isso. Como um homem pode denegrir a imagem, brigar, xingar, blasfemar, bater, empurrar, desvalorizar a mulher durante o dia, de noite vai dormir com ela. Não entendo isso. Melhor é, durante o dia todinho, você bajular, você beijar, você cheirar, você acariciar, você ajudar. Você está pertinho dela, pertinho, ali, compartilhando, na beira da pia. Dá uma chegadinha, vai lá, lava a louça, dá uma cheirinha no cangote dela. E vai, e faz uma coisa, e faz outra, sempre pertinho. Assim, você vai construir um ambiente. Assim, você vai preparar um coração que vai se sentir valorizada e vai te valorizar. Vai te amar, vai submeter e vão ser felizes nessa terra, se preparando para serem felizes na eternidade. Que Deus te abençoe. Eu quero. Olha, quando eu falo assim, minha esposa escuta e fica feliz da vida. Quando eu falo, eu quero ser zeloso em tratá-la cada vez melhor. Tão bem, tratar tão bem, que ela não consegue, por hipótese nenhuma, pensar em alguém que consegue tratar melhor do que eu. Isso faz com que ela sinta bem, eu sinto bem, e Deus é louvado. Você quer fazer assim também? Fala, Senhor, me perdoe se eu maltratei minha esposa, se eu não valorizei, se eu não fiz como deveria. Me ajude a fazer daqui para frente, com mais carinho, com mais zelo, colaborar mais, amenizar o seu sofrimento, defender a sua imagem, promover o seu bem-estar. Que Deus te abençoe, que seja essa a sua oração. Em nome de Jesus. E até a próxima semana. Maravilha é ter uma família real. Maravilha é ter uma família real. Uma família unida, uma família que ora, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família que ora, uma família que ama, uma família sem igual. Que Deus te abençoe. Amém.